Tudo que pedirdes em oração e não duvidardes recebereis. Essa frase, ela tem martelado minha cabeça nos últimos dias, sabe? Nós começamos a semana passada, terminamos a semana passada conversando sobre aquela questão da figueira que Jesus murchou porque ela não dava frutos. Conversamos sobre o que significa aquela figueira, né? Porque apesar de não estar na época de dar frutos, ela tinha todas as características, toda a folhagem de quem deveria ter frutos e não tinha. E conversamos sobre como isso mostra que, né, muitos buscadores espirituais, muitos líderes espirituais, muitos pandits espirituais, né, muitos ícones espirituais, né, tem toda essa fachada de santidade, de pureza, de eu não tomo Coca-Cola, eu não como carne, eu sou uma pessoa pura, eu pratico Brahmacharya. E na realidade, quando você vai ver, é um santo do pau oco. Eu não sei nem se as pessoas sabem o que é santo do pau oco, ainda mais porque até o ensino do Brasil tem se tornado esse santo do pau oco cada vez mais, né? Mas é isso que tem acontecido. E eu quero conversar com você sobre essa frase. Tudo que pedirdes em oração e não duvidardes, recebereis. É uma frase de Jesus, Mateus capítulo 21, versículo 22. E é sobre isso que nós vamos falar hoje. Antes de começar, eu quero desejar um fantástico dia, independente do dia, independente da hora do dia, independente da variante que você esteja vivendo. E dá um gole do nosso café estoico, que está aqui. Forte, sem açúcar e delicioso. Sabe, é engraçado porque surgem todas essas coisas, né? Mecânica quântica e lei da atração e isso e aquilo. E as pessoas, elas se apaixonam por isso, e pensamento positivo e meditação. E nós temos que ter crescimento espiritual, espiritualidade e, né, nos tornarmos uma pessoa melhor. E tudo isso para mim, sabe, tem um cheiro tão forte desse vírus que tem tomado conta do mundo, né? Esse vírus, né, que não é bom, sabe? Eu sempre falo que Stephen Covey escreveu aquele livro, Os 7 Hábitos das Pessoas Altamente Eficazes, e aquilo foi uma tese de doutorado, e eu acho que a parte mais importante do livro é a história do livro também, né? Principalmente a história do livro, porque aquilo foi uma tese de doutorado que ele fez, e nessa tese de doutorado ele fez um levantamento de 200 anos de cultura americana, de 1976, de 1776 até 1976, e nesses 200 anos ele descobriu que nos primeiros 150 anos, de 1776 até 1926, toda a literatura de autoajuda, de crescimento espiritual, de desenvolvimento pessoal nos Estados Unidos, ela era baseada num princípio muito simples: você se tornar uma pessoa melhor. E aí a sua vida se transformava, né? Você se torna uma pessoa melhor e com isso seu casamento se transforma, sua prosperidade se transforma, sabe? Seus relacionamentos se transformam, sua vida se transforma, sua felicidade se transforma, tudo isso vai se transformando por causa dessa transformação dentro de você. E de 1926 até 1976, ele percebeu uma mudança radical nisso, né? Que era justamente de você parecer melhor, né? Que é justamente aquela figueira que Jesus murchou. Ela tem todas as folhagens de quem já deveria ter fruto e não tinha fruto. Ela tem toda a aparência de quem deveria ter fruto e não tem fruto, né? E é isso que tem se falado muito hoje em dia. As pessoas hoje em dia, é engraçado, tá essa onda de fitness, né? De você ir para academia e você malhar e você ficar
cuidar da sua saúde, ter uma alimentação melhor e sabe, nego comendo ovo cozido com batata doce e todas essas coisas e buscando toda essa saúde exterior para você mostrar, né? As mulheres estão cada vez mais preocupadas em né, silicone e malhar a perna, o bumbum e, né, ter os seios do tamanho ideal, né, no formato ideal, e o cabelo, né, e o nariz e a boca até tão, né, hoje em dia uma das coisas mais comuns é você ver enxerto de silicone nos lábios para ficar com os lábios carnudos, né, para dar vontade de dar uma mordida. E tudo isso é exterior. E nós queremos sabe, tudo tem esse cheiro de aparência, de falar bonito, de ser bonito, de tudo ser maravilhoso. Você vê muitos casamentos, eles chocam quando acabam, porque em público, né, no Instagram é o casal perfeito, é o casal ideal. Aí você se aproxima daquela mulher e você de repente você descobre o sofrimento que ela passa, né? Muitos homens também mantêm aquela aparência de prosperidade, mas estão até o pescoço, né, no cheque especial para manter aquela pose, manter aquela aparência, para esconder dos filhos, para os filhos não sentirem falta de nada, quando na realidade o que eles mais sentem falta é do pai. Então, eu quero fazer uma sugestão, né? E essa sugestão é você voltar para a raiz, você ser radical. De onde vem a base de toda essa cultura? De onde vem a base de toda essa cultura? Sabe, porque não é que a mecânica quântica não existe, mas ela nada mais é do que a simples constatação de princípios que estão ali na Bíblia, né? Você co-criar. Você quer ver o que é co-criação? Jesus tinha uma multidão na frente dele, ele tinha alguns pães, alguns peixes, né, que dariam no máximo para 5 pessoas, 10 pessoas, se fosse, né, esticar muito, cada um comer um pedacinho bem pequenininho. E ele alimentou aquela multidão inteira e no final sobraram 3 cestos de pães e de peixes, né? E nós entregamos o verdadeiro conhecimento nas mãos de bastardos, né? E talvez bastardo seja a palavra correta, porque essa relação de Deus é uma relação de pai. E esses bastardos é justamente quem não tem pai, né? É a definição da palavra bastardo. E essas pessoas, elas não têm pais e elas usam a Bíblia em benefício próprio. E nós começamos a fugir para coisas como Ho'oponopono, como EFT, que funcionam, que, né, os princípios que estão ali são os princípios da Bíblia. Quando o soltar é a base, né? Jesus disse: perdoe seus inimigos, solte. Ele disse: meu fardo é leve, solte o seu. Peça e você receberá. Mateus 21, 22 diz: tudo que pedirdes em oração, se não duvidardes, recebereis. Solte a sua dúvida.
né? Pare de fugir da realidade, pare de ir para o mundo da fantasia. Tenha coragem de quebrar os ovos, saiba que esse mundo, aquele que criou esse mundo, ele tem condições de recriar esse mundo 1000 vezes. Aquele que criou a natureza, não existe nada que Deus não possa fazer. Deus pode abrir o mar vermelho, porque Ele criou o mar vermelho. Deus pode ressuscitar pessoas, porque foi Ele quem criou a vida, foi Ele quem deu a vida àquela pessoa para início de conversa. Deus pode curar qualquer coisa sua, porque foi Ele quem lhe deu sua saúde original. Foi Ele quem permitiu que aquilo se sucedesse a você. Sabe, tudo que você vê na mecânica quântica, de cocriação, de tudo, está ali na Bíblia. Está ali na Bíblia. E se você fosse me perguntar assim, Paulo César, por que eu não consigo cocriar? Porque a base de tudo está na Bíblia. E a base da Bíblia, né, foi perguntado a Jesus, e está lá na Bíblia. Né? Perguntaram para Jesus qual é o maior de todos os mandamentos. Ele disse, amai a Deus acima de todas as coisas. E nós nos sentimos gratos pelos presentes que recebemos e não a pessoa que nos deu esses presentes. Você já percebeu isso? Né? É como se você desse um presente para uma filha sua e ela fica agradecendo ao presente. E ela não agradece a você, ela nem olha para você, ela está agradecendo ao presente. Ela está dizendo obrigado, presente, por ter vindo a mim. Né? E essas técnicas todas de gratidão que a gente usa hoje em dia, são ou não são isso? Né? Obrigado dia, obrigado vida, obrigado pela minha família, obrigado pela minha mulher, obrigado aos meus filhos, obrigado ao meu trabalho, obrigado ao meu carro, obrigado a isso, obrigado àquilo. E você não está sendo grato àquele que criou você, só para início de conversa, para que você possa usufruir de todas essas coisas. Esse é o grande problema que nós estamos encontrando hoje. Sabe, talvez você olhe assim e diga assim, Paulo César está se tornando muito religioso. Eu acho que eu estou. Eu acho que eu estou me tornando cada vez mais religioso e cada vez mais avesso a esses partidos políticos que hoje chamam de religião. Né? Porque se você está me criticando por estar falando de religião, você não imagina como eu tenho recebido críticas de religiosos, né? De pessoas realmente religiosas que eu digo são líderes religiosos, por estar falando de religião, né? Não fale sobre religião. Eu sei que tem muitos pastores, muitos padres, muitas pessoas que assistem meu canal, né? Muitos médicos, muitos psicólogos e sabe, eu não estou falando de todos, mas eu tenho recebido muitas críticas. E se você está me criticando por eu estar falando religião por um lado, saiba que do outro lado eu também estou recebendo tapa e está aqui, ó, tem duas faces, pode bater. Mas a realidade eu preciso dizer para você, né? A gente fica buscando em todos os lugares, quando naquele livrinho preto que tem dentro da sua casa, talvez mais de um, está ali, tudo que pedirdes em oração e não duvidardes recebereis. Mateus capítulo 21, versículo 22. E no versículo 21, Mateus 21, 21, ele disse assim, eu não tenho ele aqui para ler para você, mas o que ele diz é muito interessante, né? Ele diz assim, se tiverdes fé, fareis como eu fiz com esse monte, com essa figueira, que ele mandou a figueira murchar. E ele diz, também direis a esse monte, sai daqui, joga-te ao mar, e o monte se joga ao mar. Ou seja, não há nada na sua vida que não possa ser transformado através da cocriação, e toda criação vem de Deus. Você é um co-criador
em Deus. E você diz assim, porque eu não sei porque não funciona para mim. Talvez seja o primeiro, a base de tudo. Amai a Deus acima de todas as coisas. Então, pegue o seu caderninho de gratidão. Pegue o seu caderninho de gratidão. E se você tiver um, né, se você tem essa prática de gratidão, e se você tem o hábito de colocar ali 5 coisas que você é grato todo dia, ou 10 coisas que você é grato todo dia, né? Passe os próximos dias, pelo menos, colocando lá. A primeira coisa que eu sou grato, Deus. A segunda coisa, Deus. A terceira coisa, Deus. A quarta coisa, Deus. A quinta coisa, Deus. A sexta coisa, Deus. A sétima coisa, Deus. A oitava coisa, Deus. A nona coisa, Deus. A 10ª coisa, Deus. E quantas gratidões você quiser para colocar, bote Deus. Deus. E olhe para Deus e diga para Ele, seja feita a tua vontade e não a minha. Seja feita a tua vontade e não a minha. Né? Porque toda essa questão, ultimamente, de autoajuda, tem tido um cheiro muito forte de esquerda, de justiça social, de minorias. Deus é o Deus das minorias e das maiorias. Deus é um Deus individual. Deus é um Deus que cuida de cada um. E Deus não. Deus não é pai de todos, né? Não. Você precisa se entregar a Deus. Você precisa chegar para Deus e dizer, Deus, seja feita a tua vontade, não a minha. Né? E você pode expressar a sua vontade a Deus. E eu sei que na Bíblia muitas pessoas falam sobre a igreja, a comunidade. A comunidade, deixa eu lhe dizer qual é a sua igreja. A sua igreja é a sua esposa. São seus filhos, é o seu marido, são os seus irmãos, são os seus vizinhos, né? E Santo Agostinho, ele dizia uma coisa muito, muito interessante, ele dizia assim, pregai o evangelho a todo momento. E o evangelho é a boa nova, né? Ele dizia, pregai o evangelho a todo momento, mas abra a boca apenas quando necessário. E eu vejo muito disso na gente, né? São as duas coisas que eu tenho visto imensamente ultimamente. É pessoas querendo mostrar que são evoluídas espiritualmente e não têm frutos. Não tem frutos. Você vai olhar para a vida da pessoa e não tem frutos. Não tem fruto nenhum, né? E a gente buscando em todos os lugares. Não tem problema de você buscar em todos os lugares. Não tem problema de você usar Ho'oponopono, por exemplo. Né? Você olhar para Deus, você olhar para a sua vida e você dizer eu te amo, sinto muito, me perdoe, obrigado, e você entregar isso a Deus. Não tem problema. Né? Essas 4 frases, elas são perfeitamente cristãs. Eu te amo, sinto muito, me perdoe, obrigado. Né? Essa gratidão a Deus, essa confissão a Deus, esse assumir diante de Deus, né? E essa declaração a Deus, isso tudo é bom. Deus criou o Tilenol, né? Você pode simplesmente soltar uma dor de cabeça, mas você pode tomar um Tilenol. Aquele Tilenol só existe porque Deus permitiu Doril, ou como é? Sei lá, né? O pessoal não toma mais Tilenol hoje em dia, ou toma. Mas o fato é que, o Eno também, né? Mas o fato é que você pode usufruir. Agora, nunca tire sua mente daquilo que é mais importante. Que tudo isso que nós estudamos nesse canal,
inclusive a hipnoterapia, inclusive o seu inconsciente, inclusive tudo mais, está ali na Bíblia. E é engraçado, né? Porque assim, eu vejo cada vez mais pessoas assim com teorias contra ou a favor da Bíblia, ou de interpretação disso ou daquilo, e elas leem livros e livros e livros e livros sobre a Bíblia, mas nunca leram a Bíblia, sabe? Eu passei 30 anos ensinando inglês e eu olhava aqueles professores de inglês, eu dei aula para muitos professores de inglês, eu ensinei muitos professores de inglês a falar inglês. Professores antigos que já davam aula há 20 anos, eu ensinei eles a falar inglês. E eu olhava para aquelas pessoas e eu sentia gratidão por não ser elas. Porque já pensou você ensinar uma coisa que você não conhece, você ensinar uma coisa que você não pratica, né? Você ensina gramática de inglês, mas você é incapaz de ter um diálogo de 5 minutos em inglês. E é isso que nós somos, sabe? A maioria de nós, em relação a tudo. Em relação a tudo. Né? Os teólogos aí, eles leem livros e livros e livros e livros e livros sobre a Bíblia, mas ninguém pega a Bíblia, né? Você pega um versículo da Bíblia, aí você lê, fala um catatal em cima daquele versículo. Leia a Bíblia, vá na fonte, tá lá. Ah, a Bíblia foi muito deturpada. Quem lhe disse isso? Quem lhe disse isso? Né? Veja bem, eu estou argumentando que não foi, eu estou lhe dizendo que você escolheu acreditar em alguém que disse isso, você não tem essa evidência. Né? Leia a Bíblia e você vai ver as verdades lá saltando aos seus olhos. E não esqueça, a lei da atração não está funcionando para você, cocriação não está funcionando para você, porque tudo isso está na Bíblia, mas a Bíblia ela fala qual é o primeiro mandamento, a base de tudo. É como você querer construir uma casa sem alicerce, né? Amai a Deus acima de todas as coisas. E quando você ama a Deus acima de todas as coisas, você é filho. E quem ama, cuida. Quem ama, cuida. Né? As minhas filhas não me querem ver tristes. As minhas filhas não querem me decepcionar. As minhas filhas, elas não querem me decepcionar. Porque elas me amam. Elas não querem decepcionar a mãe delas. Não que elas fossem me decepcionar, mas é o temor de não fazer nada que possa causar desagrado em mim. E o seu amor não deve ser da boca para fora. O seu amor deve ser dizer amém para a sua vida. Então, olhe para a sua vida. Né? Deixa eu lhe ensinar um novo Ho'oponopono. Olhe para a sua vida hoje. Olhe para o seu casamento. Olhe para a sua conta bancária, olhe para as contas que você está devendo, olhe para tudo na sua vida e diga amém, amém, né? E você diz assim, mas eu não sei soltar, amém. Puxe esse amor de Deus dentro do seu coração, olhe para a sua vida e diz assim, diga, o Senhor é meu pastor, nada me falta. Porque o original do texto é esse, nada me falta. Nada me falta. Né? Tem um ditadozinho que é interessante, porque uma vez meu pai tem uma situação financeira relativamente boa, ele é aposentado, professor, doutor da universidade, né? Décadas de profissão. E é engraçado porque uma vez meu pai me emprestou um dinheiro e eu fui pagar para ele de volta e eu depositei um pouquinho a mais do que o que era para depositar. Por engano, né? Mas foi pouquinha coisa.
Aí meu pai ligou para mim e disse, você depositou a mais. Eu disse, pai, não se preocupe, quem tem com que me paga não me deve nada, né? Porque eu sabia que eu podia precisar dele novamente. Então eu vou fazer conta de moeda com meu pai, né? Quando você ama alguém, quando você está interessado em alguém ou interessado em alguém, né? Aí você entra no carro daquela pessoa, né? Digamos que você arruma um namorado e o carro daquela pessoa é um pouco duro, né? Não é tão confortável, talvez não tenha ar-condicionado, mas você está muito interessada naquela pessoa e você diz assim, como é que... Aí a pessoa olha para você e diz, olha, desculpa, eu sei que o banco é um pouquinho duro, sabe, os amortecedores estão um pouco pebados e... né? E quando passa por cima de um buraco, dá uma batida e desculpe, e o ar-condicionado não está funcionando direito. O que é que você faz? Você olha para aquela pessoa e você diz assim, tá tudo ótimo. E deixa eu lhe dizer uma coisa, você não está mentindo não, tá? Você não está mentindo. Você não está mentindo, tá tudo ótimo, porque o que importa para você naquele momento é estar com aquela pessoa. Agora imagine, você está com uma pessoa que pode lhe dar o mundo, pode lhe dar o que você quiser, pode lhe dar mais do que o que você possa imaginar em querer. Uma pessoa que sabe até o que é melhor para você mesmo que você não saiba. Né? Minhas filhas, elas chegam e dizem assim, eu posso comer só sobremesa no almoço todo dia? Eu sei que é isso que elas gostariam de cocriar, mas eu também sei que aquilo não é o melhor para elas. E eu digo, não, minha filha, né? E aí quando elas estiverem mais velhas, elas vão olhar e vão apreciar uma boa refeição, vão ter uma saúde melhor e elas vão olhar para trás e vão dizer assim, graças a Deus, né? Eu estava conversando com um vizinho meu ontem e ele falando que alguns anos atrás estava o filho dele e estava o filho dele com outra pessoa, com um amiguinho, os dois da mesma idade, né? E aí o amiguinho começou a ter alguns comportamentos estranhos, né? E aí comportamentos normais de adolescente, né? E aí o filho dele disse, pai, eu posso fazer isso também? E ele disse, não, meu filho, não. E aí se passaram, não sei, 5, 10 anos, e aí a filha dele, né, começou a querer ter alguns comportamentos parecidos com as amiguinhas. E ele chegou para a filha e disse, você não é piolho para ir na cabeça dos outros. E aí ele pegou a foto do filho dele e esse amiguinho de 10 anos atrás e disse, tá vendo? 2 garotos lindos, 2 garotos jovens, tá vendo? Um é tão bonito quanto o outro. Agora olhe para os dois hoje, né? 5, 10 anos depois, olhe para os dois hoje. Mostrou a foto dos dois para a filha dele e disse, tá aqui o resultado. Olha o seu irmão está cada dia mais saudável, cada dia mais bonito. Agora olhe para esse garoto aqui, o amiguinho dele. Lembra como os dois eram iguais 10 anos atrás e olhe para eles hoje, completamente diferentes. Completamente diferentes, levam vida completamente diferentes. Né? O filho do meu amigo, ele, né, já é um jovem, 20 e poucos anos, e leva uma vida extremamente saudável, feliz, uma vida boa, tem um futuro promissor. Aquele outro garoto, né, já seguiu um caminho completamente diferente. Então, tudo que nós vemos está aí, né? Você pode até pegar esse versículo da Bíblia, que ele diz tudo, Mateus 21, 22, tudo que pedirdes em oração e não duvidardes recebereis. E esse não duvidar é a questão, sabe? Essa confiança em Deus, essa confiança, essa intimidade com Deus. Encontre Deus dentro de você, não porque alguém diz que Deus existe, não porque alguém diz que Deus não existe, encontre Deus dentro de você. Feche seus olhos, encontre esse Deus dentro de você. Deus não é você, viu? Deus está dentro de cada ser humano. Não. Deus é um só.
Deus não é você. Deus não é seu íntimo. Deus não é seu eu superior. Deus habita em cada um de nós. E você entrega a sua vida a Deus. Ame a Deus acima de todas as coisas. E você solta qualquer dúvida que você tenha, qualquer insegurança que você tenha. E à medida que você vai soltando, você vai encontrando Deus cada vez mais presente em você. Né? Então, meta aí embaixo um monte de dislike. Porque eu sei que você quer o Ho'oponopono, o biscoito. Mas a verdade é essa, né? E só porque tem muitos imbecis pelo mundo com a Bíblia na mão, não significa que eles estão certos. Eu tive professores de matemática que não sabiam um pingo de matemática. Eu tive professores de português que não sabiam um pingo de português. Eu tive professores das mais variadas coisas que não eram bons professores e não tinham nem conhecimento para estar ali na frente. Né? Só porque alguém pega uma Bíblia na mão e começa a falar besteira. Outro dia uma pessoa escreveu um comentário dizendo que ela foi numa igreja, ela não falou que igreja era, não falou que pastor era, mas ela disse que era uma igreja e um pastor que ela até gostava desse pastor. E ela chegou lá nessa igreja e o pastor olhou para ela e disse que, olhou para toda a congregação, né? Todo mundo que estava ali assistindo, e disse que quem não tinha dinheiro para fazer uma oferta estava amaldiçoado, né? E um dos motivos que eu não gosto de frequentar a igreja é esse, porque eu jamais entraria numa igreja para criar contestação, para criar qualquer tipo de problema, mas se eu tivesse lá naquele momento, tem certas coisas que você não pode ficar calado. Eu levantaria minha mão como um bom aluno que eu sou, e eu diria assim, só uma pergunta: essa é a sua igreja? É a sua igreja essa aqui? É sua essa igreja? Porque se for sua, eu entrei pela porta errada. Eu errei. Eu não era aqui que eu queria vir, não. Eu vim para a casa de Deus. Na hora que eu passei por aquela porta, eu achei que eu estava entrando na casa de Deus, né? Porque se essa é a casa de Deus, você não tem autoridade para isso. Você não tem autoridade para exigir dinheiro e amaldiçoar quem não der, a não ser que essa seja a sua igreja, a não ser que essa igreja pertença a você. E se ela pertence a você, eu estou no lugar errado. Desculpe, eu peço desculpas, porque se a igreja é sua, então você pode dizer a merda que você quiser aí e fica quem quer. Porque a igreja é sua, quem manda aqui é você, né? Mas eu achei que eu estava entrando na casa de Deus. Eu achei que você fosse um servo, um mordomo de Deus, para servir a Deus e servir aos convidados na casa de Deus. E não para você ditar ordens, como se fosse eu não posso dizer aqui, né? Senão eu diria monocraticamente, se é que você me entende. Mas é isso, né? Só porque a religião ela virou realmente partido político, onde muitos narcisistas se apoderaram dela para manipular pessoas, não significa que é mal feita, sabe? Só porque alguém fez um macarrão espapassado, né? Passou do ponto, ficou mole demais. Eu gosto de macarrão al dente. Só porque aquela pessoa fez um macarrão mal feito, não, né? Tem
Tem também o camarão, né? Camarão até para você congelar tem um jeito de congelar. Sabe como é que você congela camarão? Você pega um potezinho daquele de sorvete, você bota o camarão dentro, você enche de água. Enche de água, aí você bota no freezer. E o camarão, ele vai congelar dentro daquele bloco de gelo. Quando você descongela ele está fresquinho. Se você simplesmente pegar o camarão e botar no freezer, quando você for fazer ele está com gosto e consistência de borracha. Quando eu vou comer camarão em algum lugar e eu sinto esse camarão, ele não está suculento, ele não está molinho, ele não está, né, delicioso, eu já sei que ele foi congelado errado. Só porque alguém não sabe fazer um camarão bem feito, não significa, só porque alguém estragou a bexiga do camarão, salgou demais o feijão, não significa que o feijão não presta. A base de tudo está na Bíblia. Falei demais? Meta aí embaixo o seu dislike então. E compartilhe esse vídeo para todo mundo que você não gosta. Um grande beijo e deixe seu comentário aqui embaixo, viu? Não esqueça de deixar esse comentário aqui embaixo. Você entendeu isso? Né? Nem que você diga assim, entendi. Se você entendeu isso, tudo que você estuda de lei da atração, tudo que você estuda de mecânica quântica está lá na Bíblia. E o segredo do segredo do segredo é esse. Ame a Deus acima de todas as coisas. Você já percebeu, só uma coisa, eu falo pra caramba, né? Mas eu vou falar mais isso. Se você ama Deus acima de todas as coisas, você já percebeu que isso é a forma mais fácil de você soltar? Né? Basta você amar a Deus acima de todas as coisas. Basta você amar a Deus mais do que você ama as suas feridas do passado, mais do que você ama as injustiças que você sofreu. Ah, professor, eu não amo as injustiças, as feridas do meu passado, não? Então por que você vive alisando elas? Por que você vive revivendo elas? Por que você vive recontando elas? Por que você vive, sabe, enaltecendo elas? Porque eu sou assim. Ame a Deus acima de todas as coisas. Né? Como é que eu vivo no reino dos céus? Ame a Deus acima de todas as coisas. Essa teoria de esquerda, ela corta essa raiz e ela fica com o tronco sem raiz. E o tronco sem raiz é ame ao próximo como a si mesmo. Né? Porque Jesus disse, ame a Deus acima de todas as coisas e ame ao próximo como a si mesmo. Mas se você amar a Deus acima de todas as coisas, tudo mais vos será acrescentado. Eu vou lá. Um grande beijo. Deus lhe abençoe.